Olá, pessoal! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à final do Desafio Unicamp 2026. Então, vamos conhecer as 6 equipes finalistas da competição. E eu informo que este evento conta com interpretação em Libras, tá certo? Então, quem precisa do recurso, temos a Jael e a Jéssica aqui conosco hoje. O Desafio Unicamp é uma competição de empreendedorismo com tecnologias da Unicamp que é organizada há anos, há 16 anos para ser mais específica, pela Agência de Inovação da Unicamp. Mas nós não fazemos o desafio sozinhos e há anos que contamos com queridas empresas que patrocinam o desafio. Neste ano temos conosco a Néger Telecom, a Baita Aceleradora e a FM2S. Muito obrigada por mais um ano estar com a gente e por contribuir para a realização do desafio, porque além deles patrocinarem, eles também estão contribuindo com prêmios para os vencedores. Também contamos com os nossos apoiadores que divulgam a competição, que convidam os participantes. Então, quero agradecer à agência Unesp de Inovação, a Win, Campinas Tech, Ciesp Campinas, Softex, Uniangels, a Encamp, que é a nossa incubadora de empresas de base tecnológica, e ao Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Muito obrigada por nos ajudar a fomentar aí a cultura da inovação e do empreendedorismo dentro e fora da Unicamp. Este evento ele conta com uma dinâmica webinar. Como que funciona? Vocês interagem com a gente pelo chat, tá? E para interagir pelo chat, vocês precisam mudar a seta para to everyone, tá certo? Porque senão fica apenas para os palestrantes. Então vão mandar alguma mensagem, verifica certinho se tá para to everyone. E eu aproveito para convidar os participantes do desafio, as equipes finalistas, para deixarem no chat uma palavra que significou o Desafio Unicamp 2026 para vocês. Então coloquem aí no chat para todo mundo ver. Por favor, equipes finalistas, se tiverem outras equipes também que participaram, pode colocar no chat aí uma palavra que significou o desafio para vocês. As ferramentas para o chat tá aqui no rodapé da tela, tá bom, pessoal? E este evento ele está sendo gravado, então vocês depois podem conferir as apresentações de hoje e toda a gravação vai para o canal do YouTube da Inova Unicamp, que eu convido para vocês para seguirem, que é @Inova Unicamp. Convido também para seguirem as nossas redes sociais e compartilharem que estão aqui assistindo a este evento conosco. Vamos para a apresentação da banca avaliadora de hoje. Temos conosco Diego Rondon, que é investidor e CEO da Evolve. Muito obrigada, Diego, por estar aqui com a gente conosco. É a primeira participação do Diego, seja bem-vindo. Oswaldo Fernandes, que é sócio-diretor da Baita Aceleradora. Oswaldo já faz uns anos aí que contribui com a gente. Muito obrigada, Oswaldo, mais um ano por estar com a gente e também pela Baita contribuir com o desenvolvimento das equipes no pós-desafio. Temos também o Virgílio Ferreira Marques dos Santos, que é sócio fundador da FM2S, que também está com a gente há muitos anos. Obrigada, Virgílio, por estar aqui com a gente e também pela FM2S contribuir com o desenvolvimento das equipes, oferecendo cursos para os vencedores e finalistas. Vamos para a nossa programação de hoje. Eu estou aqui na moderação com vocês. Eu sou a Caroline Rocha, sou analista de comunicação na Inova Unicamp. E quem vai dar as boas-vindas e apresentar as equipes para vocês será a Marina Silva, que ela é a gerente de inovação e administração da Inova Unicamp. Depois começamos já as apresentações das equipes. Teremos o nosso primeiro bloco com as equipes Bloody Care e Green Beauty. Eles têm 6 minutos de apresentação de pitch e 4 minutos de perguntas e respostas com a banca avaliadora. No intervalo, faremos um rápido bate-papo com o Oswaldo, que tem muito que contribuir para o desenvolvimento das equipes, certo? Depois, o nosso segundo bloco de equipes é a Luminova e a Medula X. Faremos um bate-papo com o Diego Rondon, que ele, investidor, é muito importante nesse momento das startups, né? Então, o Diego também vai fazer um bate-papo rápido aí com a gente para contribuir um pouquinho com o desenvolvimento das startups. E o nosso terceiro e último bloco de pitches, teremos a
Petrolearning e a Simbiose. Fechando esse bloco, um bate-papo com o Virgílio, que é um empreendedor experiente no desenvolvimento de pessoas, profissionais, startups. Então, também teremos um breve bate-papo com ele. E aí vai chegar o momento da revelação do resultado. Teremos a nossa primeira categoria, que é a voto popular. Pessoal, como que funciona o voto popular? Sempre surgem essas dúvidas. A gente coloca a votação na tela, aqui ao vivo no evento. Então, só vota quem está aqui com a gente ao vivo, tá certo? Então, teremos essa votação e revelação da equipe vencedora. E, na sequência, teremos a revelação da avaliação da banca, tá? O resultado da categoria avaliação da banca é o fechamento das notas dos nossos avaliadores, tá? Eles estão lá com uma planilha de avaliação em que eles avaliam os tópicos que estão no regulamento do Desafio Unicamp e no final a equipe com a maior pontuação leva aí o prêmio da categoria avaliação da banca. E teremos o nosso encerramento previsto para as 17 horas de hoje. Vamos para os prêmios. A avaliação da banca. A equipe que vencer nessa categoria vai levar R$ 3.000 para cada integrante, acesso gratuito de 1 ano à plataforma da FM2S com curso. Gente, tem vários cursos, tem inclusive MBA, tá? Tem muita coisa bacana para o desenvolvimento de vocês. Se vocês forem seguir com a startup, excelente, tem coisa lá também, mas se não forem, também tem. Então é uma oportunidade muito legal de vocês melhorarem as competências, melhorar currículo, dar um plus aí na vida profissional de vocês, tá certo? Também as equipes têm a possibilidade de aceleração, de uma pré-aceleração com a Baita Aceleradora, gente. Então a Baita oferece essa premiação para vocês, para que vocês continuem se desenvolvendo após o desafio. E a gente também oferece isenção na submissão de projetos na Encamp. Então, se vocês já quiserem fazer a pré-aceleração com a Baita e depois já ingressar na Encamp, vocês também têm isenção na submissão, tá certo? E ganham também um equipamento de roteador de internet de alta potência oferecido pela Neger Telecom, para não ter mais problema com rede, hein? E quem ganhar o voto popular também leva prêmios. Ganha 1 ano dos treinamentos da FM2S, também ganha a pré-aceleração da Baita Aceleradora e também a isenção na incubação da Encamp, tá certo? Convido vocês novamente a seguirem as redes sociais da Inova, a marcarem a gente nas redes sociais, falarem que vocês estão aqui com a gente e se cadastrar gratuitamente na nossa newsletter, que a gente está sempre compartilhando oportunidades como o Desafio Unicamp, outros eventos, a gente posta notícias sobre inovação, empreendedorismo, a nossa newsletter ela sai semanalmente, tá certo? Então convido vocês a se cadastrarem gratuitamente. Quero dar uma boa sorte a todos. Eu tô super ansiosa para ver as apresentações de vocês. E eu convido agora, deixa eu parar a minha apresentação aqui, convido agora para dar sequência ao evento, apresentar quem são as equipes finalistas, a Marina Silva. Marina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A palavra é sua. Obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim, Marina, perfeito. Então tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marina. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nesse dia tão feliz e tão animado que é a final do desafio de 2026. E para começar, eu quero falar bem rapidamente o que é a Inova, qual que foi o nosso papel e como que nós estimulamos um pouco o desafio e todas essas ações dentro da Unicamp. A Inova é um núcleo de inovação tecnológica e hoje é considerada ali o NIT, e é o único NIT da Unicamp. Então, nossa missão é estimular a inovação e o empreendedorismo, ampliando as ações de ensino, pesquisa e extensão. E dessas ações, vários impactos acontecem dentro da universidade, como, por exemplo, o ranking das universidades empreendedoras. No ano passado, a Unicamp foi considerada a universidade mais empreendedora do país. Nós ficamos também em segundo lugar de universidade da América Latina,
sendo que a inovação e a transferência de tecnologia foram os destaques de 2025 e são os nossos principais pilares de atuação da Inova. E eu quis deixar esse por último, que é o da IASP, que esse tem total relação com o desafio. A IASP, só para vocês entenderem, ela é uma associação internacional de parques científicos e ambientes de inovação do mundo todo. E o desafio foi reconhecido internacionalmente no ano passado na categoria de Prêmio IASP Inspire Solutions. Então, é um prazer assim anunciar que o desafio esse ano ainda tem esse respaldo internacional. Então, sintam-se muito privilegiados de participarem de um programa que tem esse reconhecimento internacional também. E o que é o desafio, né? Eu sei que todo mundo, a maior parte do pessoal que está aqui já sabe, já participou do desafio, então já sentiram, mas eu sei também que muita gente trouxe o pai hoje para assistir, tá aí com a avó, com a tia, com o amigo que está assistindo e que quer entender, né? O que que é o desafio, o que que é essa premiação aí que meu filho está participando. Então eu vou explicar aqui bem rapidamente para quem está chegando hoje e não sabe o que é o desafio. Bom, inicialmente, vamos pensar que dentro da Unicamp, nós temos ali nos laboratórios os professores, os pesquisadores, os alunos que desenvolvem invenções, que podem ser desde um medicamento, desde um equipamento ou até um programa de computador. Gente, é de qualquer área do conhecimento dentro da Unicamp. E essas invenções, nós apelidamos ela dentro lá na Inova de tecnologias. Então, o que que nós fazemos? Nós colocamos todas essas tecnologias numa vitrine e esses alunos, eles têm que olhar para essa tecnologia e pensar ali no modelo de negócio para ela. Então, eles vão olhar qual que era o grande desafio, né? É eles olharem essas tecnologias e buscar como se eles tivessem um olhar de empresa. Então, eles foram buscar qual é o mercado, qual é o valor, para quem que eles iriam oferecer, como que eles iam se organizar financeiramente, qual que era o marketing que eles iam fazer. Então, eles fizeram um estudo nesse semestre pensando sobre isso, sobre esse negócio. E para isso eles contaram com treinamentos gratuitos, eles receberam mentorias, eles tiveram diversas capacitações para formar esse modelo de negócio. E esses modelos de negócio, só para vocês entenderem, depois disso não precisa ficar aqui no desafio. Isso daqui eles podem levar a sério também. Então, depois eles podem, se eles tiverem interesse e eles realmente acreditarem que vale a pena, que aquele negócio. Olha, eles viram e falaram, gente, está aqui o sucesso da nossa vida, vamos trabalhar nisso. Eles podem comercializar. Então, eles entram em contato conosco, que a gente vai orientar, e isso vai se tornar uma spin-off acadêmica. Só para vocês terem uma ideia, de tudo que a gente já fez de desafio ao longo dos anos, nós já tivemos 69 empreendedores que foram adiante. Então, não para aqui, não. Hoje não é o último dia, viu, pessoal? Dá para vocês seguirem adiante e continuar e levar para valer, realmente, não é só brincadeira, não. Então, dá para ir seguinte. Então, só para vocês terem uma ideia, nessas 16 edições que nós já tivemos, nós já capacitamos 3.971 alunos, já foram 971 equipes formadas, e essa é a nossa sétima edição online. Então, por ela ser online, a gente conseguiu ter uma abrangência bem grande também. Nesse ano de 2026, nós tivemos 324 inscritos e 80 equipes formadas. E, gente, de todas as regiões do Brasil. Então, nós tivemos inscritos de 14 estados. Amazonas, então quero dar um alô para Amazônias, para Bahia, para o Ceará, para o Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E olha que demais, não é só no Brasil. Não, o desafio está chegando numa escala agora, gente, muito internacional. Agora a gente já tivemos inscritos da Itália. Então, também boas-vindas para todos os nossos participantes da Itália também. E agora, só para vocês entenderem como que é um pouco o perfil, eu vou trazer só um levantamento bem rápido de como é o gênero e a cor e raça declarada aqui para o desafio. Nós tivemos 0,3 participação de homens trans, 35,8% mulheres cis, 1,9% não binário, 0,6 mulheres trans, 1,2% preferiram não declarar e 59,9% homens cis. E
Em relação à cor e raça declarada, nós tivemos 27,2% parda, 9,3% preta, 0,3% indígena, 1,9% amarela e 61,4% branca. E agora vamos para conhecer as 6 equipes. Bom, a primeira equipe Blood Care, nós tivemos os integrantes Alex Lemos de Souza Pinheiro, Breno Felipe Silva dos Santos, Gabriel Lima Dantas, Larissa Carvalho Nascimento Gonçalves e Rafael Lima Dantas. O mentor acadêmico foi Rangel Arthur e o mentor empresarial a Carla Figueiredo. E a tecnologia utilizada foi a 1078 A vascular. E os alunos são da Universidade Federal de Sergipe. Boa sorte! Próxima equipe é Greenbuild. Integrantes foram Jennifer Torres Tavares, Natália Porcelli Weishaupt e Raislan Macedo Granja. O mentor acadêmico foi o José Carlos Gasparim, mentor empresarial Eduardo Ballerini e a tecnologia a 732 Calcinado. Os alunos são da Unicamp e da Univesp. Boa sorte. Próxima equipe é a Luminova. Os integrantes: Gisela César Cacique, Lília Helena Gavaza Pessoa, Lívia Maria Barbosa de Aragão, Mariana Melo Pereira e Samara Luiza de Medeiros Ramos. Mentor acadêmico Ana Lúcia Tasca Góes Ruiz e mentor empresarial Lonetá Lauro Lima. E a tecnologia protegida foi a 1412 Suporte. E os alunos são da Ilumen Escola de Ciência. A próxima equipe, então, boa sorte aos alunos. A próxima equipe é a Medula X. Os integrantes são Beatriz Raine de Azevedo, Georgia Luna Soares, Letícia Marques Pilger, Lucas de Oliveira Silva e a Michele Santos Marinho. Mentor acadêmico, Marcos Alexandre Finzencorá. Mentor empresarial, Marcelo Brandão. E a tecnologia protegida foi a 2041 Medular. Os alunos são da UFABA. Boa sorte! Próxima equipe é Petróleo Learning. E os integrantes são José Augusto Saraiva Lustosa Filho, Oscar Alonso Quadros Linares e Valdir Estevam. Mentor acadêmico, o Saon Crispim Vieira e o mentor empresarial, Luana Javoni. E a tecnologia foi o PC 328 EDUS. Os alunos são da Unicamp. Boa sorte! E para a última equipe é a Simbiose. Os integrantes são Ana Carolina Ramalho da Silva, David Lucas Oliveira Santos, Éricles Antônio Aquiles Barbosa Lima, Isabela Dantas de Souza e Myron Elme da Silva. O mentor acadêmico, a Marian Foglio, e o mentor empresarial, Felipe Chances Bragnolo. E a tecnologia protegida foi a 1066 Malária. Os alunos são da Unicamp. Boa sorte! Para encerrar, eu quero fazer um grande agradecimento aos mentores. Nós tivemos 94 mentores empresariais, 107 mentores acadêmicos, que eles tiveram um papel fundamental no programa. Sem os mentores, o programa também não existe. Então, nosso muito obrigado e muito obrigado por fortalecer o nosso ecossistema empreendedor. E aqui deixo as nossas redes sociais, pedindo aqui que sigam-nos nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais. E deixo também o nosso QR Code para que vocês possam receber as nossas newsletters e também saber sobre os nossos próximos prêmios, todos os nossos desafios, competições, estejam por dentro de tudo. Bom, é isso, uma boa sorte a todos e vamos em frente. Carol? Muito obrigada, Marina. Agora todo mundo já conhece as nossas equipes finalistas. Pessoal, eu reforço com vocês de no chat, para quando vocês enviarem alguma coisa no chat, de vocês mudarem para to everyone, ok? Eu vi que vocês estão mandando bastante mensagem, mas está chegando somente para os palestrantes. Então mudem ali no to everyone para que todo mundo recebam as mensagens de vocês. E eu também dei uma lida nas mensagens que vocês deixaram sobre uma palavra do Desafio Unicamp. E foi incrível, aprendizado, sucesso, vitória. Tem gente aí já profetizando a vitória. Então, que bacana. Boa sorte a todos. Vamos começar agora ao bloco das apresentações. Gente, vamos para o primeiro agora, que vão ser as apresentações da Bloody Care e da Green Build.
Vamos começar pela Blood Care. Gabriel, tá aqui com a gente, por favor. Ligue seu microfone, sua câmera, projete a sua apresentação. Quando estiver tudo ok, dê o sinal que a gente roda o cronômetro, tá bom? Gabriel, muito importante, você tem 6 minutos para a apresentação. Por favor, se atente ao tempo, ok? Boa sorte, respire, se tem a pausa aí de respiração, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Quando, ao seu sinal, iniciaremos o cronômetro. Pronto, posso iniciar. Seu Pode ir. Damião, seu Damião, 68 anos, diabético a 12, perdeu a visão do olho direito aos 65, mas não por causa da diabetes em si. Foi causado pela retinopatia diabética, que ninguém detectou a tempo. Mas isso poderia ter sido evitado. A retinopatia é um problema silencioso. Cerca de 12% dos casos de perda de visão anualmente são causados pela retinopatia diabética, além de que 80% dos diabéticos com mais de 20 anos desenvolvem a retinopatia diabética. E, segundo previsões da OMS, até 2030, cerca de 347 milhões de pessoas vão desenvolver diabetes, o que seria equivalente a dizer que é uma vez e meia a população do Brasil, que é de 220 milhões de pessoas aproximadamente. Além disso, ele é um problema lento que é causado pela falta de um diagnóstico rápido o suficiente. Afinal, ele depende da precisão do próprio médico, ou seja, o médico oftalmologista, o técnico, deve ter experiência para conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Gera, então, um alto preço. Ele se torna caro, pois temos filas, retrabalho, que elevam os custos do rastreio em larga escala dessa doença. Além de que o diagnóstico tardio dos pacientes pode gerar a perda de uma janela de um tratamento precoce, impedindo que essas pessoas desenvolvam os sintomas. Então, para isso, apoiados pela patente da Unicamp, nós, da equipe Bloodcare, propomos um modelo de negócio de uma plataforma que seria um SaaS em nuvem para que os técnicos e oftalmologistas possam render a seus pacientes um diagnóstico mais rápido e preciso. Para isso, nós pretendemos começar com crescimento em fases, seguindo um propósito. Primeiro, com clínicas privadas para validação rápida, com ciclo de venda mais curto e a adoção imediata dessa tecnologia nessas clínicas. Depois, para redes hospitalares, aumentando a escala dos contratos também e gerando uma maior base de dados proprietária com os dados das imagens dos pacientes, de olhos dos pacientes, e seguindo o futuro, a nossa visão, que é entrar no Sistema Único de Saúde, o SUS, através da capilaridade desse sistema, poder alcançar, sejam os pacientes em regiões interioranas, grandes cidades ou nas regiões mais afastadas. Então, a partir da imagem de um retinógrafo, que é o equipamento que os técnicos, os oftalmologistas já utilizam, ou seja, eles não precisam adquirir nenhum outro equipamento a mais, ele retira essa imagem do olho do seu paciente durante uma consulta, envia para o nosso sistema em nuvem. Esse sistema, então, faz análise com base no método cedido pela patente. Essa análise demora apenas 1 minuto para ser realizada, ou seja, é bem rápida, e retorna ao usuário, a esse médico, a esse técnico, um diagnóstico, e que seria um número entre 0 e 1, que seria a porcentagem, a probabilidade desse paciente desenvolver a retinopatia. Seguindo assim, nós entregamos ao médico toda um suporte, sendo uma ferramenta de apoio ao diagnóstico, ajudando na triagem dos pacientes e dando a ele total autonomia para que ele possa render ao seu paciente um diagnóstico preciso e confiável. Nós entregamos, então, velocidade nesse tratamento, pois em alguns minutos pode ser entregue ao paciente o resultado desse exame, além de uma alta taxa de assertividade. Temos 90% de diagnósticos precisos com base nos resultados da patente, além de uma detecção precoce, pois 80% dos casos foram indicados antes mesmo do desenvolvimento de sintomas de retinopatia. Seguimos, então, nós entregamos a precisão sem atalhos. Afinal, para mostrar aos médicos e aos pacientes, retornamos as imagens de contornos reais, delimitados e extraídos diretamente da imagem da retina, sem distorções e nenhuma suavização, que pode gerar vasos fantasmas que podem causar alguns falsos positivos ou confusões na hora do diagnóstico. Então, com esse tipo de precisão,
podemos entregar uma medição fiel à zona fluvial avascular, que é a ZAF, a zona a qual é estudada nessa patente. Então, sem aproximações, rendemos resultado mais fidedigno, sendo esse o nosso maior diferencial. Para sustentar nosso negócio, propomos o licenciamento SaaS B2B, no caso, uma assinatura mensal ou até mesmo um pay-per-use, com créditos por exames para as clínicas, além de parcerias de pesquisa com monetização dos dados agregados e anonimizados, tudo em conformidade com o LGPD, para rendermos parcerias com as bases de dados geradas através das imagens dos olhos dos pacientes. E também contratos B2G, com licitações, principalmente com larga escala com o SUS, para prefeituras e cidades que precisem desse método para render uma melhor satisfação e qualidade de vida a seus habitantes. Nossos próximos passos são, então, o suporte financeiro e jurídico para conseguirmos a homologação junto à Anvisa e ao Conselho Federal de Medicina, o CFM, planos pilotos com clínicas supervisionadas, ou seja, hospitais universitários e outros parceiros para ganharmos tração e musculatura no desenvolvimento da tecnologia e, claro, o lançamento oficial no mercado brasileiro. Essa foi a equipe que ajudou na composição de todo esse trabalho e nós, da Bloodcare, juntos queremos tornar o diagnóstico da retinopatia diabética acessível e mudar para sempre o cenário da saúde ocular do Brasil e do mundo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Feito, Gabriel! Parabéns pela apresentação dentro do tempo exato. Então agora pode parar de compartilhar, por favor. Convido ao Alex. Alex, por favor, ligue a câmera. Avaliadores também liguem a câmera, por favor. Osvaldo, Virgílio, Diego. Levantem a mão para as perguntas. Diego, começou aí o bate-papo. Então, Diego, por favor, pode fazer a pergunta para a equipe. Teremos 4 minutos a partir de agora. Parabéns, Gabriel, pela apresentação, toda a equipe da Bloodcat também. Muito interessante o produto né, a solução que vocês estão propondo. Eu fiquei com uma dúvida quanto à parte da relação do B2B. Como é que seria estruturado esse SaaS e quem são esses clientes que adquiririam o SaaS para poder utilizar a tecnologia? Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, o SaaS ele serviria em formato de serviço que não teria uma interface específica, seria mais como uma API para conseguir ser integrada em outros sistemas que já são perpetuados, tanto por clínicas quanto hospitais. Então, aí seria basicamente um API que iria se conectar com o sistema que já é usado pelo hospital e daria a resposta ao suporte, né? No caso desse software em específico, a resposta é entre 0 e 1. 0 sendo sem nenhuma doença e 1 sendo doente. Então, a resposta pode ser entre 0 e 1 e a resposta é dada em, como ele falou no pitch, em menos de 1 minuto. Obrigada, Alex. Osvaldo, por favor. Gabriel, parabéns. É a mesma coisa também, não ficou claro quem é o seu cliente, né? São os hospitais, são médicos, são clínicas, o que que é? Então, acho que deveria ficar um pouquinho mais claro, tá? Quem são os clientes. E porque você começou falando do problema e aí você já pulou direto para modelo de negócio. Então, foi um salto muito grande. E aí, justamente em modelo de negócio, também não ficou claro como você vai cobrar por essa solução. Como que você vai cobrar isso? É por exame? É mensal? Qual que é você tem alguma coisa já pré-definida? Pronto, isso foi pensado sim. A ideia é que o cliente, propriamente dito, do nosso SaaS, sejam os hospitais e as clínicas hospitalares e, posteriormente, a rede pública de saúde. O cliente, no caso, não seria o usuário final, e sim as empresas. O modelo que a gente chegou a uma conclusão que seria o melhor, tanto para nós quanto para os clientes, seria de cobrança por uso. Então, seria como créditos a cada uso sendo gastos e podendo comprar alguns pacotes, mas tudo baseado em créditos por uso.
Perfeito, obrigada, Alex. Mais alguma pergunta? Temos um tempo, temos um Eu minuto. tenho, eu tenho. Pode fazer, por favor. Ele não falou nada sobre concorrentes, quer dizer, com quem você concorre? Quem são os seus concorrentes? Gabriel, quer responder essa? Nós investigamos outros sistemas parecidos e semelhantes que poderiam entregar algum tipo de solução para a detecção de retinopatia. Entretanto, eles tinham dois diferenciais. Quando na apresentação eu falo sobre precisão, é porque não tem essa manipulação na imagem, ou seja, a precisão, o resultado que é entregue para o próprio usuário, no caso, o médico, quando ele faz o exame, ele já tem essa maior qualidade. Então, são outros sites ou sistemas que usam até inteligência artificial, que não é o caso do método, ele utiliza propriamente o método matemático, por isso uma maior velocidade e uma maior qualidade quando é feita essa entrega. Dentre os artigos, muitos deles utilizaram bases de dados ou até mesmo algumas fontes para fazer a realização dos exames, mas não entregaram uma precisão tão grande ou um diagnóstico tão precoce. Então, os clientes são mais trabalhos acadêmicos que nós detectamos, muito voltados para essa área do estudo de inteligência artificial. Mas a qualidade da patente e a qualidade que nós pretendemos entregar são os diferenciais que nos separam da concorrência. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado. Acabamos o tempo de perguntas e respostas. Avaliadores, por favor, já vão colocando as notas aí dos critérios das equipes. Tá certo? Vamos para a próxima apresentação. Green Building. Então, convido agora o Raislan a ligar a câmera. Raislan, por favor, compartilhe a sua apresentação. Quando for iniciar, é só falar para a gente. Iniciando, é só começar a falar que a gente já roda o cronômetro, tá certo? Você tem 6 minutos. Tá todo mundo vendo a apresentação? Tudo certinho? Tudo certinho, Raislan. Fazer só um teste. Perfeito. Pode iniciar. Então, pessoal, dando início à apresentação do pitch deck da Green Build. Hoje, o maior desafio de uma estação de tratamento de esgoto nem sempre é tratar a água. Muitas vezes é decidir o que fazer com o que sobra. E todo mundo conhece, o lodo. No condomínio Jardim Europa, em Camboriú, existe uma estação de tratamento de esgoto com tanto lodo acumulado que já está sendo considerada a construção de uma nova estação ao invés da remoção do material. Infelizmente, essa não é uma situação isolada, e depois que essa água é tratada, sobra o lodo, como eu falei, e a sua destinação representa um dos maiores custos do saneamento hoje no Brasil. Além do impacto financeiro, o material com potencial de reaproveitamento continua sendo tratado apenas como mais um resíduo. E aí foi justamente enxergando esse desperdício que nasceu a Green Build. Hoje a nossa solução ela é simples: dar uma nova vida a esse material. Utilizamos uma tecnologia patenteada pela Unicamp para transformar o lodo tratado em um cimento mais sustentável e de maior desempenho. Mais do que uma solução sustentável, entregamos um produto ainda melhor. Os testes da patente apontam um material mais resistente, mais durável e menos suscetível à absorção de água, certo? Então, com isso, a sustentabilidade e o desempenho, eles caminham juntos. Trazendo um pouco de mercado, validamos o problema e confirmamos que existe um mercado para essa solução. O Brasil ele produz cerca de 65 milhões de toneladas de cimento por ano, sendo o segundo produto mais consumido no mundo. Isso mesmo, pessoal, vocês não escutaram errado. O cimento é o segundo produto mais consumido no mundo, atrás apenas da água. Então, começamos olhando para todo o mercado brasileiro de cimento, o nosso TAM, totalizando aproximadamente 45 bilhões de reais por ano, mas como estratégia de entrada, escolhemos a região sul e sudeste, por concentrar o maior número de ETEs, fabricantes de cimento, consumo do setor, além da proximidade com a Unicamp, facilitando toda essa logística e o consumo do setor, certo? Esse seria o nosso SAM, estimado em 24 bilhões de reais por ano. Mas como todo startup, queremos crescer de forma consistente. Por isso, a nossa meta inicial é apenas, repito, apenas 0,05 desse mercado. Apesar dessa porcentagem ser alcançada de 3 a 5 anos, geraria uma receita estimada em 12 milhões de reais por ano.
Trazendo um pouco do nosso modelo de negócio, a Green Build ela monetiza por meio da venda desse cimento sustentável, produzido a partir do reaproveitamento do lodo. Recebemos então esse lodo já tratado de concessionárias e estações de tratamento que reduzem os seus custos justamente ao evitar o descarte em aterros sanitários. E aí, posteriormente, em parceria com fabricantes de cimento, que já possuem toda a sua infraestrutura industrial necessárias, transformamos esse resíduo, o lodo, no nosso cimento sustentável. A Green Build ela gera receita por meio da comercialização desse cimento ao mercado, utilizando a capacidade produtiva de parceiros industriais para reduzir investimentos e acelerar a nossa entrada no mercado, também aumentando a maior competitividade. Trazendo um pouco sobre tração. Por ser uma deep tech, o nosso foco inicial foi reduzir riscos. Então, primeiro, contamos com uma tecnologia protegida por patente da Unicamp. Segundo, depois dessa validação com especialistas e parceiros, as entrevistas necessárias, trouxe um resultado muito importante para a gente. Foi o interesse da Associação de Moradores Jardim Europa, que enfrenta justamente com o problema que a gente está lidando, e formalizou uma carta de intenção para apoiar a validação da solução em campo. E aí o próximo passo é produzir os primeiros pilotos com os nossos parceiros industriais. Aqui é uma parte da nossa carta de intenção. Essa carta ela demonstra que já contamos com um parceiro estratégico para iniciar o projeto piloto, fornecendo lodo tratado que será utilizado na validação da nossa tecnologia. A Green Build ela reúne competências complementares em negócios, gestão, comunicação e tecnologia. Além disso, contamos com o apoio de um mentor com experiência em defesa civil e meio ambiente. Mas com a evolução da nossa startup, a gente vai ampliar o nosso time com um profissional, principalmente da engenharia, para fortalecer a escala industrial. Então, começamos mostrando um problema que hoje gera custos e impactos ambientais, mas também trouxemos uma proposta, e ela é simples: transformar esse mesmo resíduo em um material de valor para a construção e diminuir o impacto ambiental. Na Green Build, acreditamos que o resíduo de hoje pode ser a infraestrutura sustentável de amanhã. Muito obrigado. Não estamos te ouvindo, Carol. Oh, perdão, pessoal, não sei o que aconteceu aqui, mas parabéns aí pela apresentação. Aislan foi cravado no tempo. Natália, eu ia te chamar agora, mas você já está com a câmera ligada. E também já temos perguntas. Então, a partir de agora, 4 minutos para perguntas e respostas. Osvaldo. Tá bom. A mesma pergunta que eu fiz antes, quer dizer, quem são os clientes, né? A ideia de vocês seria vender isso através dos fabricantes, porque vocês falaram que tem parceria com os fabricantes, né, de cimento, para distribuidores, direto nas lojas, terem lojas próprias, quer dizer, que modelo de negócio que vocês estão imaginando executar? Inicialmente, como já temos uma parceria com a pessoa que vai disponibilizar o lodo, a nossa ideia é chegar em uma produtora de cimento, exemplo, a Mizu Cimentos, a gente chegar e propor uma parceria que eles produzem uma linha de cimento sustentável. E com isso a gente se inserir dentro dessa empresa e utilizar os canais de distribuição também da empresa. Então a gente dividiria a porcentagem ali, a gente entraria com o lodo e com a metodologia, a receita de bolo, e, consequentemente, a empresa entraria com toda a sua infraestrutura para ter essa linha sustentável e de maior desempenho técnico também. Ok, obrigado. Perfeito, obrigada. Diego na sequência, depois temos Virgílio. Obrigado pela apresentação, parabéns. Parabéns pela condução, inclusive, muito bem, muito fluida a sua apresentação. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre identificação dos concorrentes. Eu fiquei com a impressão que o teu concorrente é o cimento. E aí eu vou engatar essa pergunta. Você me fala se existe algum outro concorrente ou você está olhando de alguma outra forma. Mas sendo o seu concorrente o cimento, se eu entendi bem, se não for, você me corrige, como é que você vai utilizar a plataforma e estrutura do próprio concorrente ou de quem produz o teu concorrente? Quais são as vantagens desse produto
em cima do outro, para além do apelo apenas ambiental, que já é muito importante, tá bom? Não vamos diminuir isso, mas quais são as vantagens? E também não ficou claro para mim as questões de custo dessa operação, uma vez que você está trabalhando com agentes terceiros, quem produz, quem distribui, enfim. Então, queria que você desse mais luz aí a essa temática. Bom, trazendo aqui referente a como que a empresa iria se comportar diante a nossa proposta, o que eu trago? Nós levaríamos toda a questão da tecnologia que já vem de diversos estudos aqui pela Unicamp, já vem patenteada, e além disso, a própria empresa ela diminuiria seus custos, porque utilizaria como matéria-prima também, além do cimento, o lodo. Então, ele diminui a quantidade de cimento e passa a utilizar o lodo. Então, para eles seria uma linha que tem diferença no mercado, porque até o momento não se tem um cimento dessa forma, então eles teriam um diferencial competitivo, uma estrutura que eles já teriam, mas um produto ainda mais barato. Então é muito vantajoso também a questão técnica, né? A gente vem de estudos. Então, todos esses componentes que eu citei trariam vantagem para essa empresa para que ela pudesse se destacar ainda mais no mercado, tendo uma linha sustentável, maior desempenho técnico e ainda mais barato também para o consumidor final. Só faltou a questão do concorrente. O teu concorrente é o cimento mesmo? Isso, seria o cimento, só que a gente apresenta todos esses diferenciais, mais barato, mais sustentável e o maior desempenho técnico. Beleza. Obrigado. Perfeito. 30 segundos, Virgílio, rapidão a pergunta, Raisman, rapidão responde. Com quantos clientes, parceiros ou pessoas vocês sentaram e tiveram, sei lá, uma carta de intenções firmada durante o projeto? Atualmente a gente está em comunicação com algumas empresas de cimento, né? A gente está estudando a possibilidade aqui em Campinas, mas assinada, aquela carta é apenas do loteamento Jardim Europa que fornece o lodo para a gente. Atualmente só ela. Mas estamos em conversa com outras empresas do ramo cimentício. Perfeito, pessoal. Mais uma vez aí no tempo exato. Então, parabéns às nossas duas apresentações até então. Muito obrigado, Raislan e Natália. Muito obrigada, equipe Green Beauty. E antes da gente ir para o nosso segundo bloco de apresentações, eu queria conversar com o Oswaldo Fernandes, ele que é sócio fundador da Baita. E eu queria fazer uma pergunta para você, Oswaldo. Oswaldo, de acordo com a sua vivência na Baita Aceleradora, além de uma boa tecnologia, de uma tecnologia que tem aí esse potencial de mercado, quais outros fatores indicam que uma startup tem potencial para crescer e atrair parceiros e investidores? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, você falou tecnologia, tá? Eu prefiro chamar de solução, porque a tecnologia é um componente da solução, porque a solução envolve, inclusive, modelo de negócio, envolve para quem você vai vender, a cadeia e tudo mais, né? Então, a solução para mim é o todo. Mas mesmo assim, a solução eu não vejo como a mais importante, tá? E do ponto de vista de investimento, o que eu acho, e normalmente a gente viu na nossa experiência, que é mais importante do que qualquer coisa, é a visão do empreendedor. Quer dizer, a visão que ele tem, da onde ele quer chegar, o que ele quer fazer com aquela solução, como que ele vai abordar o mercado. Então, essa visão é extremamente importante, porque não adianta você ter uma boa solução se você não tem visão, né? Você vai ficar restrito ao seu mundinho ou você não vai conseguir passar isso para o mercado, né? O segundo ponto é um time. Você tem que ter um time bom, né? Hoje em dia, claro que hoje com IA você consegue otimizar muito essa questão de time. Antes você precisava de um time enorme, eventualmente, para fazer um desenvolvimento. Hoje, com uma, duas pessoas, você consegue desenvolver muita coisa que antes você precisava de 10. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter um time que compartilhe essa visão com o fundador, né? Você tem que ter uma estratégia. Quer dizer, como é que eu vou chegar lá? Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha solução. Qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar naquele ponto, né? No ponto onde eu estou vendo, naquela minha visão que eu tenho lá na frente, né? E, obviamente, capacidade de execução. Então, eu coloco, né, tenho até uma apresentação que eu faço sobre investimentos, quer dizer, é mais ou menos nessa ordem, tá? É visão, time, estratégia, capacidade de execução e só depois, lá na quinta posição, vem a solução. E é importante, sim, mas ela não é, como muita gente pensa, o mais importante, né?
E aí, do ponto de vista de investimento, né, focando especificamente em investimento, eu falo que o empreendedor ele tem que saber responder a 4 perguntas, né? Quanto eu preciso para fazer o quê, em quanto tempo para chegar aonde? Então, se você tiver uma resposta coerente para essas 4 perguntas, você tem um bom pitch para investidor, porque é isso que ele quer saber, quer dizer, quanto que eu vou ter que pôr de dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, em quanto tempo você vai gastar esse dinheiro e aonde você vai chegar. Ah, eu vou ser o líder de mercado, eu vou crescer 50%, não interessa, mas você tem que ter uma resposta coerente para essas perguntas. Perfeito, Oswaldo. Inclusive, temos um investidor aqui na banca de hoje, né? Ele pode me Tá de desmentir se olho. for o caso. Perfeito. Inclusive, o Oswaldo tocou em um ponto, gente, sobre times, sobre equipes. Tem muitos artigos, estudos que falam sobre a importância de uma equipe multidisciplinar, principalmente para startups de base tecnológica. Porque muitas vezes tem o inventor da tecnologia, mas falta aquela visão de negócios, né? E é isso que a gente quer trazer no desafio. É aquela visão de negócios, é o além, é o a mais, né? Que é importante também. Obrigada, Oswaldo, pela sua resposta. É Obrigado uma você, Carol. dica rica para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Legal, obrigado. Vamos então para o nosso segundo bloco de apresentações. Equipe Luminova, Lívia está conosco. Por favor, ligue a sua câmera, o seu microfone. A Lívia veio até pronta com um microfone de podcast aí para arrasar na locução. Boa Lívia, tarde. boa tarde, compartilhe a sua apresentação. Quando estiver pronta, é só falar. Pode iniciar, que o Léo roda o cronômetro e você pode começar a falar, tá certo? Tá aparecendo aí tudo direitinho? Tudo perfeito. Então, vou começar aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lília, eu faço parte da equipe Luminova e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a Oncopet. A nossa solução nasce voltada para o carcinoma de células escamosas, o SEC, o segundo tipo de câncer de pele mais comum no mundo, acometendo cerca de 2,2 milhões de pessoas e causando cerca de 60 mil mortes ao ano. Apenas em 2024 foram registrados 72 mil casos no Brasil, representando 30% dos tumores malignos. Os tratamentos atuais envolvem cirurgias, quimio e radioterapias. Essas cirurgias deixam deformidades e prejuízos funcionais, enquanto as terapias convencionais causam efeitos colaterais como náuseas e lesões cutâneas, além de terem um acesso limitado e uma dificuldade de adesão ao tratamento. Então, elas tratam a doença, mas deixam de lado o conforto e o bem-estar do paciente. Além disso, elas são muito custosas. No Brasil, 82 milhões de reais são gastos por ano com terapias como químio e rádio. Já no cenário global, 3,9 bilhões de reais foram gastos com tratamento de câncer apenas em 2022. É nesse contexto que nasce o Oncopet, o nosso band-aid para tumores. Ele é um curativo inovador para o tratamento de câncer de pele, baseado em celulose bacteriana impregnada com um complexo de nanopartículas de prata e nimesulida. A prata ativa as vias de morte tumoral e inibe a proliferação do tumor, enquanto a nimesulida vai ter uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Esse curativo é aplicado em cima da lesão e pode liberar o princípio ativo por até 9 dias, tendo uma redução do tumor visível a partir de 21 dias e uma redução de 75% na taxa de crescimento tumoral. Portanto, a nossa terapia ela é menos invasiva e tem menos efeitos colaterais do que as terapias que já estão no mercado, tem uma liberação sustentada do princípio ativo, ela exige trocas esporádicas realizadas em casa pelo próprio paciente, e ela não é agressiva à pele devido à membrana de celulose bacteriana, tornando ela apropriada para diversas rotinas e aumentando a adesão ao tratamento. Além disso, ela tem uma eficácia comprovada em camundongos. Portanto, embora a gente tenha diversos competidores, tanto no cenário nacional quanto internacional, esses competidores tratam apenas uma lesão, tomando por base apenas partes do tratamento, enquanto a Oncopet ela foi feita diretamente para o tratamento de SEC de pele, unindo a regeneração tecidual e a ação antitumoral em um único curativo menos invasivo e feito com material biodegradável. Além dos benefícios ao paciente, a nossa tecnologia ela leva a uma redução de custos do sistema de saúde, uma vez que ela exige menos tempo de internação, ela leva a cirurgias menos agressivas e redução de complicações associadas a outros procedimentos.
Além disso, a troca esporádica de curativos vai levar a um menor consumo de insumos, além de uma otimização da carga de trabalho das equipes de saúde, levando assim a um sistema mais eficiente e menos custoso. A partir disso, a gente fez uma estimativa do mercado a partir de uma abordagem bottom-up, em que a gente estima 2,28 milhões de novos pacientes ao ano no cenário mundial, levando a um mercado potencial de 3,35 bilhões. No cenário nacional, isso são aproximadamente 44 mil pacientes novos por ano, levando a um mercado de 64,68 milhões. Pretendemos conquistar 5% desse mercado ao longo de 5 anos, tratando 11 mil pacientes e com um faturamento de 16,17 milhões. Para chegar ao mercado, a nossa startup primeiro firmará uma sociedade com a empresa do ramo farmacêutico, contando com sua expertise regulatória e capacidade produtiva, além de diminuir o risco de execução e contar com sua credibilidade no mercado. A partir disso, será feita uma primeira venda ao Ministério da Saúde mediante aprovação na Conitec, visando a venda no SUS, a implementação no SUS através de uma compra pública para inovação. Além disso, será feita a venda para o mercado farmacêutico, usando os canais de distribuição da nossa empresa parceira e visando a venda em farmácias e clínicas dermatológicas e assim a chegada aos pacientes acometidos com o SEC. Entre 2015 e 2017, essa pesquisa foi desenvolvida com base em 4 agências de fomento. A partir daí, foram feitos ensaios pré-clínicos e a validação no modelo animal. Em 2021, a patente, que possui depósito internacional, foi depositada nacionalmente. Em 2022, esses resultados foram publicados em artigos. Atualmente, a tecnologia se encontra em TRL7, já estando em fase de testes clínicos em humanos e visando em 2029 a aprovação na Anvisa e a chegada ao mercado. Então, para isso, a gente está atualmente na fase 1 dos testes clínicos, com 3 anos de pesquisa e testes clínicos pela frente. A partir daí, nossa startup licenciará a patente e concluirá em paralelo os testes clínicos. A partir daí, será feita a regulamentação diante da Anvisa e a produção e venda do primeiro lote ao Ministério da Saúde e do segundo lote ao mercado farmacêutico. Para isso, a gente utilizará dos 500 mil já concedidos pela FAPESP e buscará um aporte de 1 milhão junto à FINEP e de 5 milhões de investimento pela nossa empresa sócia, visando um faturamento de 1 milhão na venda do primeiro lote e de 7 milhões na venda do segundo lote. A nossa tecnologia está alinhada aos ODS 3, 9 e 12, ao trazer inovação para a área da saúde, um tratamento mais humanizado do câncer de pele, e está alinhada à economia circular, uma vez que usa insumos agroindustriais. A nossa equipe é composta pela Gisela, por mim, pela Lívia, pela Mariana e pela Samara. Um agradecimento especial aos nossos mentores que tiveram comigo nesse processo e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Lívia. Uma pena que não dá para bater palma aqui para você, gente, mas uma parte de palmas para todo mundo que já apresentou, que está sendo muito legal, viu? No tempo cravada. Cadê a Gisela? A Gisela está aqui com a gente para ajudar a Lívia com as perguntas. Oswaldo levantou a mão, pode iniciar aí o bate-papo a partir de agora, 4 minutos, tá, pessoal? Tá bom, parabéns, Ilha, muito boa apresentação. Uma dúvida só, eu fiquei. A solução, ela cura a lesão ou ela também atua na causa da lesão, né? Porque a lesão é a manifestação, né, do câncer, né, que tem outras causas, né? Então, eu queria saber como é que funciona isso, tá? Então, o adesivo ele vai principalmente estar atuando na redução da taxa de crescimento, como já foi comprovado pelos testes pré-clínicos desse grupo de pesquisa. Teve uma redução de 75% da taxa de crescimento dos tumores, o que permitiu, então, que tivesse uma lesão muito menor, fazendo com que a cirurgia fosse um procedimento muito menos invasivo. O adesivo por si só não vai substituir a necessidade de um procedimento cirúrgico, mas vai fazer com que ele seja muito menos custoso e muito mais confortável para o paciente. Ótimo, obrigado. Bom, Perfeito, parabéns pela Diego. Oi, obrigado. Parabéns pela apresentação, e não só pela apresentação, mas pelo produto, muito interessante também. Uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, vocês estão em testes pré-clínicos agora em seres humanos, certo? Certo. Perfeito. Então, dentro da estratégia da escala do que vocês vão fazer agora, qual é a linha de tempo para isso
começar a vir a mercado? E quando vocês falam dos sócios investidores, é quem vocês vão buscar no mercado para essa jornada de colocação do produto? Sim, então, a gente já tem confirmado 3 anos de investimento da FAPESP, aqueles 500 mil que a FAPESP já está investindo para as fases iniciais do teste clínico, mas a gente imagina que ainda demoraria mais pelo menos uns 4 anos para realmente ter a conclusão destes testes clínicos. E a gente poder, então, ter o registro da Anvisa, como seria necessário já ter essa comprovação dos testes clínicos. E a gente gostaria de, antes de terminar esses testes clínicos, conseguir licenciar a tecnologia, a nossa startup licenciar a tecnologia, para então que a gente possa entrar em sociedade com uma empresa farmacêutica que vai poder investir ainda mais nesses testes clínicos, e também permitir que haja de fato então essa parte do registro da Anvisa. A expectativa do investimento, então, não é só para distribuição. Isso não seria só para distribuição, seria também para o registro da Anvisa. Perfeito. Obrigado. Obrigada, Gisela. Virgílio, por favor. A mesma pergunta aqui, vocês chegaram a sentar com as farmacêuticas, com a MS, enfim, com alguma para negociar já ou não? A gente teve várias entrevistas com diferentes até profissionais, então a gente falou tanto com empresários do ramo farmacêutico, a gente falou com membros da EMS, da Cripel, da BD, todos validaram o nosso modelo, tanto essa abordagem de começar pelo sistema público e depois então ir para farmácias de fato, que seriam canais que a gente conseguiria através do nosso sócio. A gente também falou com profissionais da saúde para ver o que eles achavam da tecnologia, todos foram muito a favor, já que eles mesmos tinham identificado essa dor de como era um processo muito penoso para os pacientes, ter que ficar indo para o hospital toda hora, a cirurgia em si. E a gente também falou com membros desses órgãos públicos que a gente citou. Então, por exemplo, a gente falou com uma coordenadora da Conitec que indicou que a tecnologia se encaixa com o escopo desse projeto, e também a gente conversou com um funcionário da FINEP para ver se encaixaria com esse financiamento que a gente buscaria. Todos eles foram, sim, muito a favor da tecnologia. Perfeito, pessoal. Dentro do tempo. 5 segundos e encerramos o bate-papo. Muito obrigada, meninas. Chegamos agora na metade, né? Tivemos 3 apresentações. Vamos agora para a nossa quarta apresentação da equipe Medula X. Geórgia está aqui conosco. Então, sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Consegue ver a apresentação? Consigo ver, mas não estou te vendo. Você está com a câmera ligada? Tá me vendo Agora agora? sim. Agora estou te vendo. Quando for iniciar, é só falar ok e a gente roda o cronômetro. Tá bom. Ok. Olá a todos, somos a Medula X e nós estamos focados em terapia celular. Somos um time onde a biotecnologia impulsiona o futuro da ciência e da medicina. Para início de conversa, vamos imaginar o seguinte cenário. Você é uma pesquisadora ou um pesquisador que trabalha com terapia celular, mais especificamente com células-tronco. Mas o que são células-tronco? São células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo, um neurônio, uma hemácia, um adipócito. Porém, como em qualquer cultivo celular, você encontra problemas muito difíceis que podem acabar com o seu experimento. A contaminação e, no caso das células-tronco, principalmente a diferenciação, porque elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. E isso pode acontecer durante o seu cultivo, gerando uma cascata de frustração, tempo perdido, se necessário recomeçar o experimento, implicando em mais tempo demandado e mais gastos com reagentes e materiais, mas agora com prazo muito mais apertado, gerando mais frustração. Um ciclo sem fim. Esse cenário ele não é ficção, ele é realidade. Tanto é real que nós fizemos um questionário com 20 pesquisadores, além das nossas entrevistas ao vivo com profissionais da cultura e terapia celular com células-tronco, que sentem na pele esse problema. Observamos nas reclamações do questionário reclamações diferentes sobre as contaminações, diferenciação indesejada, impacto dos obstáculos no decorrer da pesquisa, e 40% dos participantes relataram impacto significativo durante seus experimentos, como o atraso dos resultados em 3 a 6 meses. E 60% dos profissionais tiveram experimentos críticos atrasados ou totalmente impedidos nos últimos 12 meses, devido a limitações no cultivo celular.
Isso gera um impacto financeiro absurdo. Hoje, o único protocolo de expansão dessas células custa entre 3.600 e 4.840 dólares. E o pior é que, mesmo pagando tão caro, o aproveitamento é muito baixo. Por quê? Porque a cultura 2D tradicional, feita em placas planas, simplesmente ele não consegue sustentar a funcionalidade dessas células a longo prazo. E como olhamos para as alternativas 3D que existem hoje no mercado, elas são complexas, caras e têm baixíssima reprodutibilidade. Ou seja, quem atua no desenvolvimento de terapias celulares hoje sofre diariamente com 4 grandes vilões: o alto risco de contaminação microbiológica, um custo operacional insustentável, gargalos logísticos na aquisição de insumos e a total falta de padronização biológica. A ciência está avançando, mas as ferramentas de cultivo ficaram presas no passado. Mas e se, em vez de tentar adaptar as células ao laboratório, nós trouxéssemos a medula óssea para elas de forma personalizada? É exatamente para quebrar essa barreira que criamos a Medula X, o nosso hub de inovação em parceria com a Unicamp, em que desenvolvemos um modelo acessível, escalável e sustentável, um sistema de medula óssea artificial impresso em 3D. Ou seja, em vez de forçar a célula a crescer em um plástico plano, nós mimetizamos o microambiente natural do corpo humano. E o mais interessante é que esse modelo conecta dois mundos que hoje trabalham separados. De um lado, empresas com tecnologia de impressão 3D podem fabricar esse dispositivo em escala. Do outro, hospitais e laboratórios podem utilizá-lo para ampliar a produção de células para transplantes e futuras terapias de hematologia regenerativa. E quando uma tecnologia ela consegue unir esses dois mundos, deixa de ser apenas uma invenção e passa a representar uma oportunidade de mercado. Mas não é só tecnologia, não é só ciência. Nós nos preocupamos também com sustentabilidade e redução dos impactos ambientais. Somos uma empresa com a tocada ESG. Realizamos esse projeto pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, evidenciando o compromisso socioambiental da nossa patente, que contribui com a oferta de saúde de qualidade por colaborar com a pesquisa em saúde, além da colaboração com o eixo da indústria, inovação e meio ambiente, com redução do uso de insumos críticos como meios de cultura e suplementos celulares, além dos materiais descartáveis que são potenciais poluentes. Por que estamos preocupados com isso? Porque o mercado ele é enorme e com esses pequenos ajustes podemos fazer uma grande diferença. Mas quão grande é esse mercado? O tamanho do nosso mercado-alvo se baseia no fato de que o produto não atende a um nicho específico, mas sim a uma demanda global de 19,34 bilhões, eu disse bilhões, de dólares, com crescimento anual entre 11% e 17%, mas que ainda sofre com lacunas, o que faz do Brasil um mercado endereçável e concreto. Hoje, o Brasil tem cerca de 59 instituições de pesquisa e biotecnologia licenciadas para processar e cultivar células-tronco hematopoéticas, indicando que o mercado ele está preparado e irá se beneficiar da nossa proposta. E graças à nossa rede acadêmica, conseguimos alcançar de 5 a 8 dessas instituições em 1 a 10 anos. Essas instituições, como hospitais, centros de pesquisa, laboratórios, já estão reclamando dos altos custos, da manutenção complexa e da vida útil limitada das culturas celulares tradicionais, como observado nas respostas ao nosso questionário. O diferencial do nosso projeto, frente às possíveis tecnologias concorrentes, é a possibilidade de oferecer aos nossos clientes a biomimetização do nicho medular, com alta reprodutibilidade e principalmente com viabilidade para a produção em larga escala, que são lacunas observadas no mercado atual, e vencendo a limitação de validação experimental ampliada, podemos atender da pesquisa até a clínica hospitalar. Mas como transformamos essa tecnologia em um negócio real e sustentável? O nosso modelo de negócio possui duas alternativas direcionadas a laboratórios de pesquisa acadêmica, centros de tecnologia celular e empresas de biotecnologia. A primeira alternativa para a fonte de receita seria o outsourcing da bioimpressora, junto com o suporte técnico contínuo e treinamento de equipe que possibilitem a instituição a iniciar a própria produção e comercialização de dispositivos. Outra possibilidade seria explorar a venda direta de consumíveis e o protocolo necessário para a produção na unidade. Dessa forma, nosso modelo entra com uma alternativa acessível, personalizada, adaptada à produção em larga escala e também de alta confiabilidade, por ser uma patente respaldada pela Unicamp, uma instituição de referência capaz de resolver uma demanda que custa milhares de reais ao mercado da saúde e pesquisa todos os anos. Nesse contexto, a Medula X foi desenvolvida por estudantes de biotecnologia da Universidade Federal da Bahia, com o diferencial de que cada integrante atua em uma linha de pesquisa diferente, tornando a equipe adequada às diferentes perspectivas do mercado. O Hub foi desenvolvido em parceria com a Unicamp, sob a mentoria de Marcos Alexandre no eixo acadêmico e Marcelo Brandão no eixo empresarial. Essa é a nossa equipe Medula X. O futuro da terapia celular começa aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Georgia. Parabéns pela apresentação, pela solução também. Convido agora o Lucas. Pode parar de compartilhar, por favor, para que a gente vá para o momento de perguntas e respostas. Lucas está com a gente? O Lucas ligou a câmera. Olá, estou sim. Avaliadores, banca, já estamos com perguntas? Já estamos com perguntas, então, Diego pode fazer a sua pergunta e começamos agora, 4 minutos. Obrigado pela apresentação, parabéns pela iniciativa, um produto realmente
ou um conceito muito interessante. E aí, falando em termos de conceito, eu fiquei em dúvida sobre o go-to-market. Como é que vocês vão, de fato, monetizar esse negócio? Porque ficou muito amplo na apresentação. Eles falou um pouquinho rápido, tá? Ou bastante rápido, eu sei que o tempo é curto, mas tive dificuldade em acompanhar, confesso. Como é que vocês vão colocar esse produto, de fato, no mercado e a forma de monetizar essas duas oportunidades, essas duas vias de oportunidade que vocês colocaram? Isso, esse ponto é muito interessante, claro, Diego. A nossa principal estratégia, né, como você falou, são duas vias, né? Tanto a venda direta, onde a gente vai ter esse produto, essa tecnologia, né, que vai permitir essa manutenção dessas células diretamente para os laboratórios, para os centros de tecnologia, biotecnologia e as empresas de biotecnologia. A gente pode fazer essa venda direta, né? Enfim, a outra opção é o outsourcing, né, que seria pela locação da impressora. A gente daria um treinamento especializado e permitiria a alocação da impressora, no qual o próprio laboratório poderia ter controle do seu protocolo, entendeu? Fazendo essa alocação com a gente. São as duas alternativas que Mas a gente vocês visualizou. produzem a impressora, desculpa, Lucas, você produz a impressora e vende a Não, impressora. não, a tecnologia é o que é bioimpresso. A bioimpressora é uma impressora de mercado que a gente entende também que pode, né? A gente pode adquirir e fazer esse processo para facilitar. Mas, de qualquer forma, no outsourcing, a empresa vai querer vai precisar do protocolo para fazer a produção do biopolímero e, enfim, e manter sua cultura. Perfeito. Mais consultivo mesmo, então, o processo. Sim, sim. No caso do outsourcing também há essa possibilidade, mas idealmente seria pela locação da impressora mesmo, onde assim eles poderiam A impressora produzir. existe no mercado já. É um tipo específico de Exatamente. impressora. Obrigado. Perfeito, gente. Obrigada. Virgílio? Meio na linha do que o Diego falou, eu acho que, pô, a primeira apresentação foi perfeita, eu queria ter essa capacidade de apresentar assim, no segundo é muito treino, então, pô, parabéns, acho que é fundamental isso. A segunda pergunta, eu entendi o 1 bilhão para lá do mercado, é enorme, gigante, mas vocês chegaram a falar com algum ponto específico, algum segmento específico de cliente para testar a hipótese, para validar? Porque, assim como o Diego falou, eu tenho muita dificuldade quando a gente tem é muito grande o espectro, a gente conseguir validar a hipótese, porque fica tudo muito nebuloso, assim. Sim, sim. Fizemos contato direto com alguns laboratórios, sim, com alguns centros de pesquisa, inclusive foi muito útil para a nossa validação, né, e o entendimento dessa dor no mercado, onde, a partir disso, né, a gente fez entrevistas, e inclusive a partir disso que a gente chegou no nosso som, que foi justamente um cálculo de bottom-up, e a partir justamente dessas empresas que já estavam nessa nossa rede acadêmica, que utilizamos para validações, cerca de 5 a 8 empresas, centros de tecnologia, laboratórios, centros de pesquisa, onde foi possível fazer essa validação e entender o mercado, do mercado. Obrigada, gente. Tem 1 minuto. Alguém tem mais uma pergunta rápida? Não? Então, pessoal, vocês têm aí 1 minuto também, se vocês quiserem falar mais alguma coisa da solução. A gente só quer agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui no Desafio Unicamp. Foi uma oportunidade incrível. Eu participei em 2023, mas não consegui chegar à final. Então, assim, muito importante, porque isso a gente aprende muito, né, no Desafio Unicamp sobre empreendedorismo. Obrigada. Tem uma pergunta no chat aqui, Carol, não sei se vocês viram, tem uma pergunta do Eric Martins, ele deu parabéns pelo projeto e fez uma pergunta sobre o custo do produto, noção de valores de custo do produto. Então, a gente fez Pronto. uma planilha no Excel. Ah, pode falar. Não, pode seguir. Fizemos uma projeção Acabou o tempo, de gente. custos. Tá. Encerramos. Tudo bem, sem problemas. Pessoal, eu sei que acontece de surgir perguntas, mas o foco vai ser na banca, porque senão a gente não consegue muito tempo, nem conseguir olhar muitas das perguntas. Mas se os avaliadores da banca virem alguma pergunta no chat, achar pertinente, podem trazer para cá, tá, Diego? Legal isso. Se você conseguir ver alguma pergunta e quiser trazer para cá, fica bacana, tá bom? Gente, muito obrigada, George e Lucas. Parabéns pela apresentação. Tá realmente muito difícil. Boa sorte aos avaliadores. Gente, agora vamos dar uma pausa, um intervalo, porque eu quero falar com o Diego Rondon. O Diego é a primeira vez que ele está aqui contribuindo com a gente. Está indo super bem, está acrescentando bastante para as equipes. Acho que está trazendo perguntas que enriquecem
o projeto aí para eles pensarem na startup também, mas são anos mexendo com empresas, né, Diego? Então, tem uma pergunta aí para te falar. A Involve, então, acompanha o desenvolvimento de negócios há anos. Então, aí que é a sua. Que a gente vê isso sendo reverberado aqui hoje nas suas perguntas. E aí eu queria que você desse um conselhos para os finalistas para os próximos meses, independente do resultado da competição, porque é muito comum, tá, pessoal? É comum a gente ter resultados de startups que hoje são casos de sucesso do desafio que não necessariamente venceram, que estiveram aí entre os finalistas. Então, aqui não é um fim, aqui é uma porta aberta. E aí queria que o Diego deixasse aí um conselho, dicas para esses próximos passos das equipes. Olha, eu vou até além, não só para os finalistas, aliás, para todos os finalistas aqui, parabéns, um altíssimo nível em termos de produto, de possibilidade de colocação no mercado também, o que é essencial quando a gente fala desse tipo de desafio. Mas para todo mundo que participou desse grande projeto, mesmo que não tenha chegado à final aqui, acreditem no produto de vocês, acreditem naquilo que vocês estão criando. Se vocês enxergaram algo, o que falta talvez seja convencer os outros a enxergar também. E quais os caminhos e os meios de fazer. Vocês viram aqui dentro, né, muitos potenciais negócios baseados em patentes que têm soluções reais a problemas reais. Esse é o principal ponto que vocês têm que se apegar. Se o meu produto, a minha solução, a minha tecnologia, enfim, a minha inovação, ela atende a uma necessidade de um problema real, se atende, então continuem, perseverem, porque eu tenho um histórico de investimento, a gente, além da consultoria, a gente tem um veículo de investimento, a gente investiu mais de 56 startups aqui, e nem sempre todas as startups que foram investidas foram as campeãs dos programas aos quais a gente participou. A gente participou, por exemplo, de um programa junto ao Ministério da Ciência, o IA2, com CPQD, Softex e por aí vai. Nós fomos uma aceleradora, inclusive atuamos como aceleradora naquele momento. A gente acelerou 20 startups, a gente tinha 100 startups no programa, foi um programa também muito interessante. E as principais, as que acabaram sendo premiadas, não só elas perseveraram, a gente tem investidas aqui no grupo que não foram as campeãs, tá, do programa. Então, acreditem muito naquilo que vocês estão fazendo. Se vocês realmente têm a clareza que o produto, o serviço, aquilo que vocês estão construindo resolve um problema, continuem, perseverem. E, obviamente, os campeões vão ter uma vida um pouco mais acelerada em algum momento aqui com as premiações e com o acompanhamento, e principalmente com a visibilidade. Isso é importante. A visibilidade ao campeão é uma visibilidade maior do que teriam os outros, né, para este programa. Mas aproveitem a visibilidade, ela faz parte do negócio e do crescimento do negócio de vocês. Eu tive muitas experiências com investidas aqui, cuja visibilidade foi um fator determinante no resultado de crescimento delas. Até mais do que o produto, às vezes, tá? Então, ser visto, ser conhecido, ter esse reconhecimento, por exemplo, eu estava vendo aqui de vocês, alguns de vocês têm notícias sobre vocês ou sobre a participação de vocês no Desafio Unicamp. Pode ser que não seja campeão, mas a notícia já está lá. Aproveitem também essa esteira, aproveitem essa jornada, tá bom? Muito obrigada, Diego. Eu vou parafrasear o Rodolfo Bacarelli, que é da Baita Aceleradora, que ele dá palestras maravilhosas, ele deu o workshop aqui para o pessoal e ele fala: se apaixonem pelo problema. Então, é exatamente isso. Se apaixonem pelo problema e acreditem na solução de vocês. Obrigada novamente, Diego. Vamos então, pessoal, para o nosso último bloco de apresentações, começando ou quase terminando com a nossa penúltima equipe a apresentar, que é a Petro Learning. José Augusto já ligou a câmera. José Augusto, por favor, pode compartilhar a sua apresentação. Já está compartilhando, perfeito. Quando der o sinal, a gente roda o cronômetro. Boa sorte! Você está mudo.
Acho que aconteceu alguma coisa. Tá me escutando agora? Agora sim, perfeito. Tá, vou compartilhar aqui a tela. Tá todo mundo escutando, vendo minha tela? Perfeito, estamos vendo. Então vamos lá. Nós somos a PetroLearning, nós vamos apresentar o Nera Hydra e nós trabalhamos com a indústria do óleo e gás. Nesse último ano ela movimentou cerca de 8 trilhões de dólares. Somente a Petrobras lucrou cerca de 473 bilhões de dólares, sendo que foi cerca de 110 bilhões de lucro líquido. Então, apenas uma operadora aqui no Brasil abocanhou todo esse valor, certo? E o nosso problema está embasado justamente nos softwares de simulação de escoamento multifásico. Então, esses softwares, a utilização desses softwares por essas companhias, elas visam a previsão de perfis de pressão e de temperatura. Mas o que seria isso? Vamos fazer uma analogia simples. Imagine que você vai construir uma casa e você precisa construir a hidráulica. Então, dependendo do local, você tem que saber qual é a pressão para dimensionar os canos, as fechaduras, a caixa d'água, a altura, bem como você precisa saber a temperatura, porque se você está no Nordeste, talvez um chuveiro elétrico com aquecedor não precise, mas no Sul também. Da mesma forma, a plataforma de petróleo precisa disso. Você precisa desses insumos de pressão e temperatura para poder dimensionar, projetar, manter, comprar equipamentos, fazer trocas. Então, é muito importante esse software de simulação de escoamento multifásico. Então, a ineficiência desses softwares implicam muito na falha de operações que podem ocasionar acidentes, catástrofes ambientais, como foi o caso do FPSO da cidade de São Mateus, que foi um problema relacionado a dados, certo? Então, ter um software que mitiga esses problemas é extremamente fundamental. E a gente fez uma pesquisa de mercado junto a engenheiros de reservatório, onde eles indicaram a insatisfação de 50%, em 50% deles com as ferramentas atuais e acreditaram que a IA ela pode ser um diferencial. Em suma, eles falaram sobre a questão das soluções atuais serem de caixa preta, lentas e desconexas com a realidade. Então, a solução da gente, NeuroWhidra, ela vem justamente atuar como um doutor para os reservatórios, mitigando essas ineficiências e aumentando o tempo de vida útil produtiva. E como a nossa solução faz? A nossa solução é baseada em IA, baseado em PIN, e ela é autocalibrável aos dados do cliente. Ela se adapta aos dados do cliente, diferentemente de outras soluções que são baseadas em correlações, como por exemplo o Berg e Higgs. Ela não requer a parada de produção para implantação. Ela evolui com ativo à medida que os dados são enviados para a nossa solução, os retornos são cada vez melhores. E ela foi validada pela Petrobras pelo imenso dataset que somente a Petrobras tem dentro, certo? E também a gente tem a exclusividade de utilização garantida pela patente, além do que, através de uma validação científica, a gente pode comprovar que ela mitiga esses erros de simulações que as ferramentas atuais possuem. E cada melhoria são milhões e milhões de dólares de economia. Com relação ao mercado, atualmente temos a previsão de 7,5 trilhões de movimentação na área de óleo e gás, mas para esse software específico, estima-se que entre 900 milhões esse ano de dólares a movimentação. E a gente elencou os três principais concorrentes citados pelos nossos entrevistados, entre 50 e 70 mil dólares por ano o valor da licença, e a gente elencou como som esses três possíveis candidatos, a Prio, Petrobras e Shell. E o que garante a gente entrar e conseguir esse market share? A nossa ferramenta, ela é inovadora, ela foi validada cientificamente, tem qualidade, produz melhores resultados, ela é escalável, é um software, funciona em qualquer lugar, ela é adaptável ao reservatório, então diferentes petróleo, óleo, ela se adapta automaticamente e a gente tem a segurança jurídica da patente. Com relação ao ticket médio, a gente avaliou entre 30 a 45 mil dólares por ano via licenciamento. Também elencamos como fonte de renda o SaaS, também a venda direta para as operadoras, mas a gente foca também nas POCs, onde a gente converte não cliente em cliente. E com relação à estrutura de custos, a gente foca muito no capital humano, que é uma deep tech de IA. E como a gente pretende converter? Como a gente tracionar? Através das POCs, através da validação junto aos clientes, converter o não cliente em não cliente,
através dos canais de comunicação que a gente elenca, por exemplo, eventos científicos, não científicos, através da nossa autoridade, que eu vou falar um pouco mais na frente, e a gente tem a validação técnico-científica através de uma publicação científica, através de resultados comprovados, além do que a gente tem a validação junto aos nossos possíveis clientes através das entrevistas que nós fizemos junto ao modelo de negócio, e sem contar que a gente tem um apoio de peso da Unicamp e da Petrobras, que são detentoras e que são apoiadoras, inclusive apoiadoras nossas no futuro. Nós somos compostos por 3 membros, eu e o Oscar temos background em ciência da computação, somos pesquisadores do Recode AI, o maior laboratório de inteligência artificial da América Latina, temos aproximadamente 4 anos trabalhando com IA, desenvolvendo soluções inovadoras para a Shell, então a gente conhece as dores do mercado, de fato do mercado brasileiro, e temos o professor Valdir, ex-funcionário da Petrobras, trabalhou por 30 anos dentro da Petrobras, conhece tudo que, muitas dessas coisas que a gente está falando aqui, e atualmente ele é professor no CEPETRO, e vem com a gente, vem transformar dados de campo em decisões precisas. Essa é a equipe PetroLearning, uma equipe excelente e capacitada para fazer acontecer. Obrigado. Muito obrigada, José Augusto. Parabéns pela sua apresentação. O Oscar já está aqui também com a câmera ligada. Já temos o Oswaldo com a mão levantada. A banca convida. Opa! Pode parar de compartilhar, por favor. José está compartilhando ainda. Isso, perfeito. Então, o Oswaldo levantou a mão primeiro. Por favor, pode fazer a pergunta e a partir de agora, 4 minutos para a equipe. Espera aí que eu estava com o meu vídeo bloqueado pelo host. Ah, tá, agora foi. Não, basicamente eu queria saber o seguinte, quer dizer, você é uma empresa baseada em IA, né, que ótimo, né, pelo menos está surfando nessa onda, mas a gente sabe, nós temos inclusive startups investidas nossas, várias que são baseadas em IA, e aí você tem, empresas baseadas em IA, elas têm uma vantagem inicial muito grande, mas facilmente pode ser alcançada por uma outra empresa, ou seja, a barreira de entrada não é o fato de ter a IA. A barreira de entrada, normalmente, você mencionou aí rapidamente a questão do dataset, quer dizer, que isso é o que normalmente permite que você tenha uma curiosidade maior e tudo mais. Como é que vocês veem aí em termos de barreira de entrada? Porque montar um algoritmo de IA, montar alguma coisa que seja concorrente, hoje em dia é muito, não vou dizer que é fácil, mas não é barreira, entendeu? Certo, a gente tem uma equipe extremamente capaz. Então, a gente trabalha com pesquisa aplicada na indústria do óleo e gás. E a gente conhece muito bem que esse mercado é altamente rotativo. Então, um dia a gente tem uma melhor solução, daqui a 1 ou 2 anos a gente vê um concorrente nosso subindo. Então, o investimento em P&D, como eu coloquei nos slides anteriores, é fundamental. A continuidade da evolução da nossa solução. Então, a gente não tem uma barreira tão assim grande na entrada, mas a manutenção ela depende do investimento em P&D, depende da capacidade de quem está fazendo. Então, a gente responde pelo time. Obrigada, José. Diego, por favor. Parabéns pela apresentação. Queria questionar aqui, dentro do que vocês já viram do mercado, qual é a comparação entre vocês e potenciais concorrentes? Seja a própria inteligência, as próprias plataformas de inteligência artificial, quem está dentro, os engenheiros que estão usando, podem utilizar como concorrente, ou outros concorrentes diretos e indiretos aí. Como é que vocês estão posicionados e o principal diferencial de vocês? O principal diferencial mesmo é a equipe, um dos principais é a equipe em si, a patente, a patente em si nos assegura uma certa exclusividade. Quando eu falei a questão do dataset da Petrobras, certo? Existem modelos pré-treinados na solução que nos asseguram uma qualidade na adesão dos dados do cliente junto às nossas predições. Então, a gente tem essa vantagem tanto no nível pessoal, tanto no nível de tecnologia em si, certo? É um dataset robusto e que não tem como outra empresa ter, certo? Só complementando rapidinho, além dos dados, o tipo de inteligência artificial que estamos usando é uma inteligência artificial que usa informação física também. Então, essa seria, desde o ponto de vista tecnológico, nossa principal diferença. Então, não é só
a rede usar os dados, o que já é muito bom, senão também a gente usa as equações físicas, e o que permite a robustez do modelo durante o decorrer do tempo. Perfeito, pessoal. Obrigada. Temos um minutinho. Alguém quer fazer alguma pergunta final para eles? Não? Ok, pessoal. Então, se vocês quiserem aí, ganham esses minutinhos para encerrar. Eu só queria complementar que o nosso modelo, nossa solução já está testada, está avaliada, a gente então não precisaria de um investimento muito alto para começar, e devido também ao tipo de modelo que seria baseado em licenciamento, então seria uma solução que está já praticamente pronta para iniciar no mercado. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns aí pela apresentação. Então, encerramos o tempo de perguntas e respostas. Vamos então para a nossa última apresentação de hoje. Convido agora a Simbiose ao Myron a ligar a câmera. Myron ligou a câmera aqui, está com a gente. Myron, por favor, pode compartilhar a sua apresentação. Ok. Está compartilhando. Estamos vendo. Myron, quando você quiser iniciar, só dá OK que a gente roda o cronômetro, tá bom? Boa sorte. Ok. Olá a todos, sou Myron Elmi, doutorando e mestre em multimeios pela Unicamp e represento a startup Simbiose. Vocês devem conhecer a malária, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é uma das doenças, principais doenças negligenciadas que existem. De acordo com a OMS, só em 2024 foram reportados 282 milhões de infectados e 610 mil óbitos. A malária por Plasmodium falciparum, que é a segunda mais grave que existe, a mais grave que existe, é a segunda mais comum no Brasil, ela infectou mais de quase 18 milhões de pessoas do Brasil no ano de 2025. Cada número é mais do que um mero dado. São múltiplas vidas, famílias e comunidades cujas dores são tão invisibilizadas quanto a própria doença. Entrevistamos mais de 25 pacientes, enfermeiros, pesquisadores e profissionais da saúde no Brasil e na Nigéria para conhecer suas dores em relação à malária. Maria Eduarda é uma dessas pessoas. Ela contraiu a doença em Manaus no ano de 2024 e, como tratamento, tomou ao longo de 30 dias cerca de 30 comprimidos de Atermetra e Lumefantrina, distribuídos pela manhã e pela noite. Assim como relatado por outros pacientes que entrevistamos, ela sentiu muito enjoo na hora de tomar seus remédios. Ao mesmo tempo, precisava lidar com outros sintomas, como febre alta, sudorese, tremores, falta de apetite. Se eles já dificultam a ingestão das refeições básicas, imagina tantos comprimidos de uma vez. As dores se somam e o tratamento fica ainda mais difícil. Agora pensem, em crianças e idosos com dificuldades de deglutição, em gestantes que já enfrentam os enjoos comuns da gravidez, ou ainda moradores de regiões sem acesso a saneamento básico e, portanto, expostos a outras infecções que podem piorar seu quadro de saúde. Seria possível tornar o tratamento para esses pacientes menos doloroso e diminuir o sofrimento deles não só na efetivação da cura, mas durante o processo? Com esse questionamento, nasceu Simbiose. Nós propomos um tratamento menos invasivo da malária por falciparum, por meio de um bioadesivo transdérmico capaz de administrar os fármacos artemetria e lumefantrina sem passar pelo canal digestivo. Seu uso é simples. Primeiro, coloca-se o bioadesivo diretamente sobre a pele. Em seguida, ele libera os fármacos através dela. Depois, é só removê-lo, sem dor, sem desconforto. Seus benefícios são múltiplos. Ele reduz o risco de interrupção terapêutica ao diminuir os efeitos colaterais. Os fármacos já são conhecidos e podem ser usados por públicos mais sensíveis, como as gestantes, por exemplo. E o nosso produto é mais barato que o comprimido tradicional. Outro diferencial é que é o seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e o ODS 12, Consumo e Produções Sustentáveis, pois, além de combater a malária, ele é biodegradável. Nosso mercado é endereçável e acessível de aproximadamente 18 mil infectados por ano, entre eles 9.400 crianças, idosos e gestantes, nosso público-alvo. No primeiro ano, espera-se faturamento de $28.482,
Esse número deve crescer, uma vez que a OMS identificou a expansão da transmissão da malária na América Latina como consequência das mudanças climáticas. Além disso, cada cliente pode se infectar mais de uma vez, especialmente em regiões onde o mosquito transmissor é comum. Para o Brasil chegar aos pacientes, montamos uma estratégia nas seguintes etapas. Primeiramente, obter financiamento por editais públicos para P&D, como FAPESP, FINEP, CNPq, garantindo a evolução dos benefícios da nossa tecnologia e da nossa empresa. Também estamos fazendo parcerias com laboratórios e indústrias farmacêuticas para a realização de testes e a oficialização de licenciamento com alguma dessas empresas. A Autocoat, produtora de equipamentos para deposição de filmes finos a nível laboratorial, já assinou carta de intenção de parceria. Sua localização no Parque Tecnológico da Unicamp é benéfica, uma vez que nossa startup também tem origem na universidade. Em sequência, com o licenciamento oficializado, é vez de realizar os pré-requisitos para aprovação da tecnologia pela Anvisa. Por fim, com a aprovação, a receita vem dos royalties frutos da parceria farmacêutica. Com os lucros, planejamos o aperfeiçoamento da empresa, a inclusão de novas tecnologias no modelo de negócio. Uma possibilidade é testar a compatibilidade do bioadesivo com outros princípios ativos, como hormônios. Há também o potencial de internacionalização para países onde a malária é ainda mais grave, como a Nigéria. Lá, nós temos parceria com o pesquisador Andy Brizib, que participou dos estudos de criação da nossa tecnologia. Com ambas estratégias, o mercado da nossa empresa pode ser expandido, aumentando as possibilidades de lucro e solucionando outras dores invisibilizadas. Nosso time é composto por talentos diversos e interseccionais, que incluem estudantes de graduação e pós-graduação em matemática, sistemas de informação e comunicação social. Nossos conselheiros são das áreas de biotecnologia, química e saúde. Assim como na relação semiótica, acreditamos que a relação harmônica entre diferentes indivíduos é essencial para o bem-estar e longevidade de todos. Nosso time materializa essa visão para lembrar que no combate à malária, cada vida importa, do paciente à família, ao profissional de saúde e aos seus colaboradores. O apoio mútuo entre cada um é a chave da sobrevivência. A doença não se escolhe, mas os tratamentos sim. Simbiose é a escolha de olhar para as dores que não aparecem nos dados, mas no contato humano a humano. Simbiose, conectando a diferença à união. Parabéns, Myron. Muito bacana a apresentação de vocês. Está bem difícil. Boa sorte aí para a banca. Está bem de alto nível mesmo as apresentações. Myron, por favor, pode descompartilhar para a gente iniciar as perguntas e respostas. A Isabela já está com a câmera ligada, então vamos na sequência. Osvaldo, por favor, pode abrir as perguntas e respostas. Vocês têm 4 minutos a partir de agora. Tá bom, é bem simples, Myron. Dentro do seu modelo de negócio, quem são os clientes-alvo, né? Qual é o segmento de clientes que você está focando, né? São farmacêuticos, hospitais? Você pode explorar um pouquinho mais isso, por favor? Isso mesmo. O nosso foco especificamente é para a indústria farmacêutica. Então, nossos clientes realmente são. E eu acho que o Myron já deixou bem claro que a gente já começou a fazer essa movimentação, principalmente pensando nessas parcerias, né? Então, seja com o AutoCoach, mas também a gente está falando de empresas farmacêuticas multinacionais, como a Sanofi, assim como a AMS. Isso mesmo. Obrigada, Myron. Perfeito, obrigada, gente. Diego? Parabéns pela apresentação, parabéns pelo produto, a ideia, conceituação muito interessante mesmo. Eu queria saber em que etapa vocês estão. Não ficou claro se o produto já está, a etapa de testes, enfim, se falaram que já tem algumas cartas de intenção. Eu queria que ficasse mais claro aonde vocês estão, onde o produto está e o quanto ele está pronto já para lançamento. Boa. O nosso produto ele ainda está na fase de pesquisas e desenvolvimento. A gente tem realmente um processo ainda. A gente está ali por volta da TRL3, então a gente está na parte das pesquisas em si. Myron, se quiser me complementar, fique à vontade. Falou certinho, Isa. Isso mesmo. Tem um caminho para a gente seguir, mas a gente está super focado, a gente tem uma equipe que realmente move, então a gente está realmente focado no desenvolvimento dessa startup, pensando nos próximos anos de desenvolvimento. Perfeito, pessoal. Parabéns. Temos um tempinho ainda. Algum avaliador quer completar, fazer mais alguma pergunta? Queria compartilhar uma pergunta interessante que veio aqui
do Roberto Souza, ele pergunta se o bioadesivo pode ser adaptado para outro tratamento além do tratamento da malária. Está bem focado na malária a apresentação, mas essa pergunta é bem pertinente, então eu resolvi compartilhar. Aham, isso mesmo. Então, basicamente, ali na nossa apresentação, a gente já mostra a possibilidade da gente utilizar essa mesma tecnologia para a implementação de outros fármacos, né? Então, se o Mário quiser comentar um pouquinho, a gente estava até já trabalhando em algumas possibilidades. Uhum. Sim, é possível, precisa só mexer um pouco na composição dele, mas uma das possibilidades é justamente hormônios, né? Então, fazer a passagem de tratamento hormonal pela pele sem ser por comprimido ou injeção, justamente pelo tamanho das moléculas dele serem compatíveis. Mesmo. E tudo, de fato, passar por validações como é esperado. Perfeito, pessoal. Então, se vocês têm mais 1 minuto, se tiver mais alguma pergunta aí da banca, fiquem à vontade. Não temos? Então, vocês podem aí fazer um fechamento. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade e espero que a gente inspire outras equipes interdisciplinares como a nossa, né? Principalmente o pessoal de humanas e artes, que talvez não se viam antes num desafio como esse, mas a gente está mostrando aqui que é possível, sim. É mesmo. Muito bacana a sua fala, Mário. Isso é realmente verdade. A gente vem atingindo aí no desafio todas as áreas do conhecimento e isso é muito bacana. A gente vê que todo lugar tem potencial para inovação. Então, parabéns a todos vocês, Myron e Isabela, muito obrigada. Antes da gente ir para o resultado, gente, que até eu tô aqui nervosa e ansiosa com esse resultado final, vamos bater um papo com o Virgílio, né? Virgílio, vamos bater um bate-papo aí. O Virgílio tem anos de experiência com negócios também, ele tem uma história muito curiosa e legal com o Desafio Unicamp, né, Virgílio? Então, compartilha rapidamente com a gente. Mas, Virgílio, eu queria saber de você, queria que você compartilhasse aí com o pessoal, na sua experiência com negócios, com uma plataforma de curso e de desenvolvimento de pessoas, que é a FM2S, quais competências fazem mais diferença para quem está começando em um negócio agora, para quem está começando em um negócio principalmente de base tecnológica? Eu acho que a competência que a gente vê que é mais diferente, que faz mais diferença, é a resiliência e o pragmatismo de enfrentar a situação. Vocês não vão ter chefe para culpar, vocês não vão ter corporativo para reclamar, não vão ter área de negócio para reclamar. Todo o ônus do bônus é de vocês. Então, eu acho que todos os projetos que estão aqui são super interessantes, mas o que vai determinar quem vai conseguir chegar lá e quem não vai é a perseverança de focar e aprender. Quanto mais na rua vocês estiverem, eu vi que tem muita citação de pesquisa, eu acho pesquisa fantástica, a questão de pesquisar, procurar, ver os artigos referentes àquela tecnologia para entender um pouco mais, mas a tradução do artigo científico ou do modelo de utilidade ou da patente num produto vai depender da interação com o cliente. Interação com o cliente, seja aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, todos os lugares que a gente visitou, depende de gastar sola de sapato, tomar não. Por mais que a inteligência artificial seja muito boa hoje para deixar a gente sentado e conversando com ela e preso numa sala, se a gente não tiver foco claro em entender o problema do cliente, ouvir isso, tentar fazer as coisas usando sempre aquele conceito do MVP, o mínimo produto viável, não está esperando que, sei lá, o SUS compre a sua tecnologia, tente vender para uma empresa menor, tente fazer uma coisa pioneira, não vai dar certo. Esse que eu acho que, arrematando, assim, a história do Desafio Unicamp começa lá atrás, em 2010, durante meu doutorado, foi a criação do Desafio Unicamp, meu doutorado, mostra muito isso, que aquela sementinha lá atrás, que poucas pessoas acreditaram, né? Tinham umas 4 pessoas que acreditavam bastante. Lá no início, a gente foi consolidando, atraindo professor, atraindo aluno, atraindo empresa, e hoje a gente vem em 16 edições com os números que a Marina colocou no início. Poxa, é de quase chorar aqui para mim do amor que eu vejo dessa questão de a Unicamp conseguir mais uma vez sair na frente, capacitar vocês, empreendedores de base tecnológica,
dar o choque de realidade de sair e testar a tecnologia na rua, não ficar no laboratório, não ficar na imaginação, nas ideias, mandando e-mail, testar para valer. Então, puxa, isso é uma prova de que escolha poucas brigas, mas briga até o final. Acho que esse é o ponto mais importante das competências que a gente vê hoje, cada vez mais difícil de encontrar. É isso mesmo, Virgílio. Obrigada aí por compartilhar essa sua visão, essa sua dica aí com todo mundo aqui da equipe. Hoje, inclusive, gente, saiu uma matéria sobre uma empresa que nasceu no Desafio Unicamp, que é a Rubia Stratos. Então, Léo, por favor, coloca o link no chat para o pessoal ler e se inspirar, né? Porque é muito bacana. Então, hoje saiu essa reportagem no site da Inova Unicamp. Eu acho que é legal para todos vocês lerem e se inspirarem aí com a trajetória da Rubia Stratos, que surgiu em 2014, na edição de 2014 do Desafio Unicamp, tá? Gente, então agora a gente tem mais de 280 pessoas ao vivo agora aqui com a gente, conectada. Então, muita gente esperando pelo resultado. Vamos para o voto popular. Como eu compartilhei com vocês no começo da apresentação, o voto popular só vota quem está online aqui agora, tá? É ao vivo, a gente vai lançar o voto popular na tela. Léo tá com a gente? Vamos lançar o voto popular? Já aproveito também para dar uma boa sorte para todo mundo, gente. Tá realmente bem bacana as soluções e os modelos de negócio de vocês. Vamos lá, Carol, eu vou colocar aqui para o pessoal votar. Vocês me avisam a hora que estiver aparecendo, por favor. Perfeito. Pronto. Está na tela. Está na tela, gente. Vamos lá. Meu Deus do céu. Gente, tá uma disputa aqui. Tá aparecendo os números da Bolsa de Valores, que fica assim todo momento mexendo e oscilando. Vamos lá, pessoal. A gente tem Você 62%. você consegue vendo, Carol, a participação também? Consigo, 65%, 66% de pessoas já votaram. Vamos lá, vamos passar dos 80%. Vamos lá, pessoal. Votem. 69% já votou. Vamos lá, 70%. Será que a gente chega em 80%? Vamos lá, pessoal. Vamos dar mais uns minutinhos para os votos. 72%. Vamos, está disputado aqui. E, pessoal, realmente, aí já deixo um parabéns para todos vocês. Eu acho que a mensagem da competição é clara. As soluções e startups de vocês não termina aqui. O que a gente quer, até mesmo com as premiações de vocês, é incentivar vocês a continuarem, é pegar na mão e falar, vamos lá, vamos continuar esse negócio, que as soluções são muito boas, só chega para finalista quem tem uma solução muito bacana e com muito potencial de mercado. Então, aproveitem dos benefícios dos prêmios. Os finalistas também têm acesso a oportunidades bem bacana. Depois daqui vocês vão para a pré-aceleração com a Baita. Então, depois vocês conseguem entrar para a Encamp. Então, aproveitem aí dessas oportunidades. Venham desenvolver empreendedorismo, venham ser empreendedores. 77%. Então, vamos dar uns últimos segundos para encerrar. 78%. 79%, bateu 80%, a gente encerra. Vamos lá, pessoal, tá quase batendo 80%. E liguem as câmeras, gente. Liguem as câmeras de vocês que a gente quer ver o rostinho de vocês aí quando sair o resultado. Que é muito legal, é muito bacana. Mesmo no online a gente consegue sentir aí essa energia de vocês e bateu 80%, gente. Ligaram as câmeras. Léo, pode encerrar aí a votação. 81% batemos. Pode compartilhar o resultado, porque quem venceu foi a equipe
Luminova! Parabéns, pessoal! Vocês ganharam o público com a apresentação de vocês. Parabéns, vocês têm uns minutinhos aí para agradecer. A palavra é de vocês. Abra o Oi, microfone. pessoal, muito obrigada. Eu queria agradecer principalmente a galera da minha equipe, né? As meninas que estão comigo. Assim, foi uma parceria muito grande, a gente aprendeu muito ao longo de todo o desafio. Agradecer às nossas mentoras, a doutora Ana Lúcia e a Lonetá, que sem elas a gente certamente não teria chegado aqui. E agradecer a vocês, todo o pessoal da Inova, pela oportunidade de participar desse desafio. E a todas as pessoas que ajudaram na nossa validação, a gente aprendeu muito. Todo o apoio de vocês foi muito bom para a gente. Muito obrigada. Parabéns, gente. Muito, muito bacana vocês do Ilum. E no ano passado, a nível de curiosidade, o Ilum também venceu o voto popular, né, pessoal? O pessoal é muito bom aí de pitch, hein? Parabéns, gente. Mas agora a gente tem um outro resultado para dar, né? Então, tudo certo por aí, gente? Já fecharam todos os resultados? Já temos em mãos quem é o vencedor? Marina Silva está com a gente? Sim, Carol, ansiedade, hein, de todo mundo. Agora vem o prêmio principal. E então, primeiro eu quero agradecer a banca, que, como eu digo, assim, se não são os nossos parceiros, o programa não acontece. Então, muito obrigada à banca que está aqui presente, nos auxiliou em todo o evento. Muito obrigada. Então, vamos lá. Coração a mil. Então, os vencedores pela categoria da banca foram. Tararã, tararã. Luminova também, parabéns! Dobradinha. Bem, gente! Oi, pessoal! A gente tá todo mundo junto aqui, só passando para agradecer mais uma vez. Sem palavras, gente. Muito obrigada pela oportunidade de fazer esse desafio Unicamp anual. É muito bom. Com certeza, próximos calouros que vêm por aí na ILO, na Unicamp, nas universidades também que participaram. Se inscrevam, viu? É uma oportunidade sem igual. A gente também queria agradecer muito todo o pessoal que nos ajudou. A gente realmente entrevistou muitas pessoas, então todas essas nossas entrevistadas, desde empresários, enfermeiros, médicos, todos eles nos ajudaram muito, porque foi uma área que a gente não conhecia, então ter esse auxílio foi o que realmente conseguiu fazer a gente chegar aqui. Acho que é isso, muito obrigada. Obrigada. Parabéns, meninas, parabéns, equipe, parabéns a todos, pessoal. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. E o Desafio Unicamp é uma porta que se abre para todos. A gente tem aí essa dinâmica de competição, então para vocês se desenvolverem, mas agora vocês terão muitas oportunidades. Vocês têm aí muito passos pela frente com a baita aceleradora, né, Oswaldo? Então todo mundo aí vai ter a pré-aceleração com a baita, então é uma porta que se abre para todos vocês. Agradeço a participação de todos, agradeço também mentores, avaliadores, patrocinadores, apoiadores. A gente tem uma gama de parceiros que tornam a competição possível aí por 16 anos. Então, quero agradecer a banca também de jurados, vocês são essenciais aqui para a final, colocam o conhecimento e a expertise de anos com empreendedorismo para avaliar esse pessoal que está começando a empreender e trazer soluções para a sociedade. Então, quero dar um até logo para vocês, porque temos a edição do ano que vem, né, pessoal? Então acompanhe a Inova Unicamp nas redes sociais, a nossa newsletter, para a nossa edição do ano que vem. Parabéns a todos vocês e encerramos aqui mais uma edição do Desafio Unicamp. Muito obrigada a todos, boa sorte e até logo!